Vamos lá. Doutora Sheila gravando. Então, pessoal, sugestão da nossa querida aluna Faísca. A, B e C. Aí aqui. Beleza. Aqui D e aqui E. Na figura a seguir, a área do trapézio BDEC. BDEC, desse trapézio. Então, essa área aqui, ó, do trapézio, essa área corresponde, olha que interessante, a 51% da área do triângulo ABC. Então, ABC é tudo. Então, é 50% do triângulo ABC. Bota aqui, triângulo ABC. Então, eu fiz um triângulo aqui, Nicolas. Lá em cima, VSA. Na base, BC. B à esquerda, C à direita. Traçou-se uma linha paralela à base BC que, começando do lado AB, ponto D, vai até o ponto E. Então ficou um triângulo dentro do triângulo, Nicolas. Então tem um triângulo ADE dentro do triângulo ABC. E no final, nessa figura, apareceu um trapézio BDEC. Lembrando, Nicolas, que o trapézio tem as bases paralelas. A base superior, base menor DE, é paralela, Nicolas, à base BC. Nicolas, deu para entender, Nicolas, o que eu falei aqui? Se você não entender, você pode falar, tá? Que eu repito, ok? Ok. Fique à vontade. Muito bem. Então, pessoal, na figura a seguir, a área do trapézio BDEC, eu falei, equivale a 51% do triângulo ABC, que é o total. Aí ele fala, se BC é 10, BC é a base. Base BC é 10. Quanto mede DE? DE, vou chamar DE de X. Isso aqui é muito interessante. Ele olha essa questão, faz. Porque eu chamo o seguinte, vou fazer aqui uma espécie de semelhança. Eu vou separar, faz. Vou separar. Eu tenho um triângulo. Ó, o triângulo A, D, E, onde a base aqui é X, base X, e o triângulo A, B, C, onde a base é 10, base 10. Então eu separei os triângulos, pessoal. Triângulo pequeno, ADE, triângulo grande, ABC. Eu vou chamar de 100% faísca a área do triângulo grande. 100%. Daniela, se ele diz que o trapézio é 51% do total, se eu pegar 100%, Daniela, 100%, que é o triângulo todo, se eu tirar 51%, não vai sobrar, Daniela,
49%, sim ou não? Sim. Então, Daniela, o triângulo pequeno, o triângulo ADE, representa a sua área 49% total. E quando o triângulo grande, o próprio ABC, que é o triângulo total, vai ser 100%. Então aqui tem dois triângulos livres. Triângulo pequeno, A em cima, DE embaixo, base, DE, base X, e aqui, ó, a área do triângulo pequeno é 49% do grande. Tudo bem até aqui, Nicolas? Nicolas, o triângulo grande, ABC, base 10, e essa área do grande é o próprio 100%, é o total. Podemos aqui, eu vou fazer a semelhança com isso, comparando lados e áreas. Olha que doideira. Vamos lá, Daniela. Base X do pequeno. Vou começar pelo pequeno, Daniela. Base X está para base 10, assim como a área do grande, desculpa, perdão, do 40, eita, já é o final do dia, mas acabar a bateria, Daniela. Vamos lá, força. A base do pequeno X estava a base do grande, que é 10, assim como a área do pequeno, que é 49%, está para a área do grande, que é 100%. Entendeu, Daniela? Daniela está conosco? Estou sim, professor. Tá, já fazer que nem mesa espírita. Daniela! Daniela tá aí? Daniela, que legal. Eu fiz um estilo tipo de semelhança, sabe? Esse lado dá para esse, como esse dá para esse, entende? Sim. Só que tem um porém. Desse lado aqui, eu botei aqui do lado esquerdo, Nicolas, fiz aqui uma proporção, uma equação. Do lado esquerdo, da minha esquerda, x por 10. Do outro lado, 49%, 100%. Esse x por 10 é relativo a comprimento. Lado. Botar lado. Lado. Já a parte do 49%, 100% é relativa à área. Você não pode, Daniela, comparar, fazer uma razão, aliás, montar uma proporção da maneira que eu fiz. Está errado. Eu fiz de propósito. Eu não posso parar aqui, Daniela. Mas, como aqui é lado, aqui é a área, e lá, Daniela, é centímetro. Área, centímetro quadrado. Como o lado, a unidade é centímetro, e a área é o quadrado, unidade de medida de comprimento, então esse lado aqui da minha área, que é comprimento, eu vou levar ao quadrado, para equilibrar um com o outro. Entendeu ou não, Daniela? Entendi sim, professor. Faísca, você entendeu, Faísca, ou não? Esse é o grande pulo do gato. Você não pode, se fosse aqui, do lado direito, se fosse a porcentagem relativa ao lado, é normal. Você não tem que levar ninguém ao quadrado. Mas aqui é área, comprimento. Você não pode fazer direto. Aí no comprimento, você compensar, leva ao quadrado. Aí morreu. Aí vai ficar o quê? X por 10 ao quadrado. Muito bem. Vou cortar aqui, ó, a porcentagem. Muito bem.
49%. Legal. Por cento. Maneiro. Maneiro. Então, que legal. Esses dois aqui, Daniel, eu posso passar para o outro lado. Ó. Aqui. Vai ficar x por 10 raiz quadrada de 49%. Olha que legal, Daniel. A potência virou raiz, ok. X por 10 igual. Raiz de 49, 7. Raiz de 100, 10. Entendi. Daniel, entendeu ou não? Entendi sim, professor. Gabriel, você está acompanhando, Gabriel? Estou sim, professor. Nicolas, fala, Daniela. Eu vou mandar aqui os exercícios, tá bom? Ah, legal, show, beleza. Faísca. X por 10, tira a raiz. A essa parte aqui você pode cortar o 10 de baixo, os dois 10. Vai ficar x igual a 7. O que ele queria? Era o x, né? Quanto mede DE. Então, DE, esse segmento DE, ele é igual a 7. Que é a base menor do trapézio. Entendeu, Faísca? Beleza. Nicolas, você acompanhou, Nicolas? Seja sincero. Acompanhei. Muito bem, Nicolas. Muito bem. Excelente. Muito bem. Faz que você pode printar, por favor, botar no grupo, por gentileza. 2. Prove que x mais 1 por x maior ou igual a 2 maior ou igual a 2 para todo x pertencente aos reais asterisco. O que ele está dizendo é o seguinte, que isso aqui é verdade para qualquer valor de x menos o zero. Quando eu boto esse asterisco aqui em cima, ele está excluindo o zero. Ah, sim. E nesse caso, pessoal, o zero tem que ser realmente excluído, sabe por quê? Porque está aqui 1 por x. Se esse 1 por x, tu tirar o x linear e botar zero, fica impossível. Porque não existe divisão por zero. Entendeu, Daniela? Entendi. Não existe divisão por zero. Não existe. Por isso ele já tirou. Só que tirando o zero, o que ele está dizendo aqui, que isso aqui é uma verdade para qualquer valor. Qualquer valor x vai tornar isso uma verdade. Tudo bem. Vamos resolver. Esse é verdade mesmo. Daniela. X mais 1 por x passa para o 2 menos 2 maior ou igual a zero. MMC entre 1x e 1. X, 1 e x. X vezes x, x ao quadrado. 1 vezes 1, mais 1. X vezes menos 2, menos 2x. Sobre x. Igual a zero.
Vê se até aqui você entendeu, Daniela, o que eu fiz aqui. Entendi. Vou dar agora uma organizada. Em cima está x2 mais 1 menos 2x. Embaixo x. Tudo isso 1 igual a 0. Legal. Se você cair aqui em cima, eu vou botar o menos 2x para cá. Aqui mais 1 sobre x maior ou igual a 0. Deu uma organizada, né? Uma organizadinha. Mas agora ela começa a emoção. É emoção. Muito bem. Daniela, depois eu vou, Daniela. Pode falar. Printa esse quadro já. Preciso de mais espaço. Legal. Aqui. x2 menos 2x mais 1 sobre x maior ou igual a 0. Beleza. Muito bem. É o nosso ponto de partida. Bom, vamos chamar, pessoal, essa parte de cima aqui, ó, nossa fração, o nosso denominador de função 1. Enquanto esse xzinho solitário, função 2. Vou fazer aqui um negócio chamado, galera, estudo dos sinais. Estudo dos sinais. São duas funções. Primeiro, a função de cima, a função 1. A função 1, Daniel, é uma função do segundo grau. X ao quadrado menos 2x mais 1. Quando a gente pega essa função, Daniel, o seu primeiro ato é igualar a 0. Aí vai virar uma equação. Resolvendo essa equação, pessoal, na forma de baixo, aquele negócio todo, você sabe, né? Aqui A1, B menos 2 e C1. Delta vai ser B ao quadrado menos 4AC. B menos 2 ao quadrado. A1, C1. Delta, pessoal, vai ser 0. Então, x menos b, mais ou menos, raiz quadrada, delta, por 2a. X vai ser menos o b. O b é menos 2, mais ou menos, delta, 0. Por 2 vezes a, 1. Menos com menos, mais 2, mais ou menos 0, por 2. X vai ser 2 mais 0 por 2, x1, e x2, 2 menos 0 por 2. 2 mais 0, 2 por 2, 1. 2 menos 0, 2 por 2, 1. Beleza. Aí, é o seguinte, Daniel. No chamado estudo dos sinais de uma função do primeiro grau ou segundo grau, que é o caso aqui, eu vou colocar aqui, ó, uma reta. E nessa reta, Daniel, eu vou marcar o valor 1. 1. Esse valor 1 é a sua raiz. Raiz, pessoal. Raiz ou zero da função.
ou da equação, ou zero da função ou equação. A chamada raiz, pessoal, ou zero da função, é o valor que zero a função. Como assim zero? Se eu pegar esse 1 aqui, jogar aqui, ó, ao quadrado 1, menos 2 vezes 1, menos 2. 1 mais 1, 2, menos 2, 0, 0. Entendeu, o Daniel? Entendeu, Daniel? Entendi. A raiz, ou as raízes, se tu pega o x e joga na equação ou na função, ela zero. Por isso que as raízes estão chamadas de zeros na equação ou zeros da função. Que eles zeram aquela equação. Elas zeram aquela função, entendeu? Entendi, sim. Outra coisa legal, Daniela. Essa função que nós estamos estudando, ó, estudo de sinais dessa função. Essa função aqui, olha que legal. O seu A, aqui. O A vale 1. Mas o que é mais importante? Que o A é positivo. O que significa isso, Daniela? Quando o A é positivo, lembra? Função de segundo grau, o gráfico é uma parábola. Então temos a parábola sorrindo ou triste. Ah, sim, lembro. Ano passado, a gente viu, né? Sim, eu tive bastante. A positivo, sorrindo. Ó, joga pra cá. Sorrindo. E passa pela raiz. Como são duas raízes iguais, na verdade não são duas, é uma só, é o mesmo valor. Ó, 1. Entendeu, Daniela? Entendi. 1. Raiz. Acabou ou não? Isso é o estudo dos sinais da função. Vou botar aqui, mais aqui. E esse gráfico não tem ninguém embaixo. Como assim embaixo? Se fosse assim, ó, a função seria negativa nessa região, Daniela. Seria negativa. Mas aqui não aconteceu. Essa função 1 jamais será negativa. Jamais. Né? Jamais. Ô, professor, Diga. e por que se ela passasse, ela seria negativa? Vou lhe explicar. Boa pergunta. É que eu não fiz o gráfico completo. O certo é botar o eixo Y aqui. Aí se você bota uma parábola assim, ó. Daniela, olha para esse ponto aqui, ó. Nesse ponto, o Y não é negativo? Sim. Nesse outro ponto aqui, o Y é negativo? Sim. E nesse? Também. Todos. Agora, cuidado. Nesse ponto e nesse ponto, são os pontos que a parábola corta o X, o Y é zero. Concorda? Se projetar para a vertical, bate exatamente no zero. Nos pontos que a parábola corta o eixo X, naqueles pontos, o Y é zero. Pegou? Peguei. Então, ou seja, quem estiver, Daniela, ó, o valor de X, que estiver nesta região, são X positivos. Mas esses X que são positivos, eles vão corresponder ao Y negativo. Pegou? Peguei. Agora, olha que legal. Essa região aqui, ó, os Y são positivos.
Para cada valor de x aqui, ó, o y é positivo, entendeu, Daniela? Sim. Mesma coisa aqui, ó, aqui está meio zoneado, eu vou até apagar. Bem bagunçado. Outro aqui, ó. Aí faz, ó. Por que eu falo que aqui é mais e aqui é menos? Porque quem está nessa região aqui, Daniel, o de x, todos, Daniel, que eu marquei nessa região, o x equivale ao y negativo. Pegou ou não? Peguei. Porque aqui, ó, é 0, e aqui é negativo, e aqui é positivo. Então, ou seja, Daniel, cada valor desse aqui, Gabriel, nessa região, corresponde ao y negativo. Agora, quem estiver, galera, nessa região aqui, ó, indo para o infinito, Daniel, vai corresponder ao y sempre o quê? O y sempre positivo. Olha que interessante, Daniel. Se eu pegar um x aqui que é negativo, ó, o x ponto zero, que é negativo positivo. Mesmo os x negativos, corresponde ao y positivo. Pegou, Daniel? Peguei sim. Então, resumidamente, por isso que se você pega e traça uma parábola, você pode dizer que aqui, ó, y menos, y mais, y mais. Porque é uma região de valor de x que vai corresponder ao y, ora positivo, ora negativo. E quem estiver nesse ponto aqui, onde a parábola corta o eixo x, aqui, o y vale 0. Entendeu? Sim. Tem certeza? Absoluto. Beleza. Aí, continuando, pessoal. Ó. E se fizer isso, Daniel? O y positivo, y negativo. Então, o x, o valor de x dessa região está no y negativo. O valor de x dessa, né? Então, diferencia. Aqui é x e aqui é y. O valor de x dessa região e positivo. Positivo. O valor de x dessa região, isso é negativo. O valor de x, quando a parábola corta o eixo x, nesse ponto, o y é 0. Nesse ponto, y é 0. Então tem 3 possibilidades de y, mas depende do x. Y pode ser negativo, nulo ou positivo. Depende do x. Então aqui é uma associação entre x, que está na horizontal, e y, que está na vertical. Entendeu, Daniela? Sim, professor. Legal foi isso, cara? Legal, Nicolas? Legal, Gabriel? Sim, professor. Tudo bem. Quer apresentar isso aqui, Daniela? Vou brincar sim. Então, assim, para ficar mais organizado, os sinais da função F1. Traço horizontal,
Aí traça a parábola. Ó. Nesse ponto aqui, ó. Mais e mais. Show de bola. Para que eu fiz isso? Você vai entender. Você faz, pessoal, os expressões de cada função, que são duas funções. Em cima da linha tem função 1. Sacou? Sim, A função 1. Embaixo, função 2. Enquanto a função 1 é uma função do segundo grau, a função 2 é uma função do primeiro grau. Olha que legal. A função 2 representa, como fosse assim, y igual a x. Ó. Função, eu só botei y. Aqui eu não botei, mas como se fosse assim, função 1. Y igual a x2 menos 2x mais 1. Então isso é a função. Cuidado. Função. Beleza. Aí se você agora fizer, Daniel, o estudo da função 2, não é do segundo grau, é do primeiro grau, concorda? sim, professor, concordo. A sua forma geral é do tipo y/ax mais b. Quando A positivo, ela está sorrindo, desculpa, crescente. A negativo, decrescente. Aqui agora não é mais aquele A da parábola, é o A da reta. Então, A positivo, crescente. A negativo, decrescente. Decrescente. Foi? Vou traçar aqui, ó, horizontal, y igual a x. Essa função, se você botar bem embaixo, ó, ou bem em cima, olha que legal. E vamos descobrir que o A é 1, ó, e o B é 0. O que importa aqui é o A. A1. Então é uma reta crescente. Mesmo papo, Daniel. Essa região é positiva, está acima do eixo, e negativo. O sinal relativo ao Y. Enquanto, Daniel, o X está na horizontal, o Y, que a gente não coloca, você pode colocar se quiser, está na vertical. Por que é aqui a mais, Daniel? Porque pega um ponto aqui, ó, joga para cá, dá na parte positiva. Se tu pegar um ponto aqui, Daniel, fizer isso, vou dar negativo. Entendeu ou não? Entendi, sim. Beleza. Daniel, por favor, dá uma outra printada, por favor, aqui. Tá bom, professor. Isso também é um trabalhinho, né? Questão boa. Pronto, professor. Beleza, pessoal. Vamos lá. Voltando. Continuando. Tá, quero apagar aqui, ó. Passar limpo. Muita informação. Fico embolado. Mas assim, bem limpo. Vamos lá. Aqui. Função 2. Y igual a x.
Como já disse, Daniela, o A aqui é 1, ó. A1 e o positivo. Então é uma reta, ó, crescente. Onde aqui é a sua raiz. Né? Na verdade, tem cebola fechada, pessoal. Fechada. Aqui é a raiz da parada. Se y é igual a x, você é igual a zero. Já achei a raiz. Aqui é zero. Zero. Aqui mais e aqui menos. Entendeu, Daniel? Entendi. Você está me acompanhando, Gabriel? Tô sim, professor. Beleza. Tu deu isso no colégio, né, Gabriel? Oi, professor? Tu deu essa matéria na escola? Não. Vai dar. Muito bem. Continua. Aí, momentos de grande emoção. Mas para isso, deixa eu passar esse carinha para lá, para baixo. De espaço. O pessoal só vai repetir, ó. Y igual a x. Y igual a x igual a zero. Zero. Horizontal. Crescente. Menos, mais. Aqui zero. Vamos lá. Agora, reta final. Vamos montar o chamado quadro de variação do sinal. Como é que é isso? Se liga. Vou fazer um quadro que vai ter aqui, pessoal, 6 faixas horizontais. A primeira faixa são os sinais da função F1. A segunda faixa são os sinais da função F2. E aqui embaixo, ó. F2. É o X. E aqui, pessoal, como é uma divisão, vou chamar de Q de quociente. Quociente. Legal. Aqui, nós temos duas raízes. O e o zero. Então aqui eu vou fazer duas verticais, ó. Na ordem, eu boto primeiro o 0, depois o 1. Vou botar em cima e embaixo. Olha que legal, Daniel. Na função 1, esse 1 aqui, ó, esse 1, eu vou marcar 1 aqui, eu vou fazer bola fechada. Eu vou entender. Já o F2, a raiz é 0. Já vai ser bola aberta. Qual a diferença? É que o X está embaixo. Se o X assumir o valor 0 como solução, aqui fica impossível. Por quê? Não há divisão por 0. Entendeu, Daniela? Entendi sim. Então, para o F2,
Você não pode zerar embaixo, mas pode zerar em cima. Em cima é zero. Aí se você pegar esse estudo de sinal, olha o que você vê aqui, pessoal. Que do 1 para trás é positivo. 1 para frente. Então isso aqui, ô Daniel, você faz todos os sinais de cada função, depois junta tudo no quadro. Chamado quadro de variação do sinal. Tu tá entendendo? Sim. Esses sinais aqui, Daniel, é isso aqui, ó. 1 para trás mais e para frente menos. Não tem parte negativa, porque esse gráfico não consegue ficar abaixo da horizontal. Ele vai até 1 e sobe. Mas no 1 ele anula. Lembra que 1 é raiz? Então, para x igual a 1, a função anula. Para x menor que 1 e maior que 1, a função é positiva. Entendeu, Daniel? Entendi. Na função f2, a raiz é zero, mas é bola aberta. Por que é bola aberta? Porque o x não pode ser zero. Se o x for zero, vai dar impossível. Mas por esse gráfico aqui que a gente analisa, que antes do zero, a função é negativa, depois é positiva. Entendeu, Daniel? Entendi. Galera, agora é a hora do estudo desculpa, da regra de sinais, da multiplicação e divisão. Mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Mais com mais, mais. Bola aberta e bola fechada. Aberta e fechada. Muito bem, pessoal. Menos, mais, mais. Galera, aonde que está a nossa solução? A nossa solução, Daniela, agora você vai uma parte que a gente não deu bola até agora. Vou dar agora. Essa parte aqui. Nós queremos que essa inequação seja positiva. Aqui é o resultado daquela inequação. Aonde ela é positiva? Daqui para frente. Para ser maior ou igual a zero. Aqui era maior, aqui era zero. Quando você bota o x1 lá era zero. Então aqui está a solução, Daniel. Nossa. Por que aqui? Porque aqui é o quociente. É o resultado dos sinais dessa divisão. Entendeu? Essa divisão. Entendi. Ele não quer, poderia querer. Pode ser outro caso. Nesse caso, ele quer que essa divisão seja positiva ou nula. Para ser nula, a raiz entra na solução. Lembra que a raiz tem o poder de anular a função? Se tu pega esse 1 aqui e joga aqui, ó, vai zerar em cima. Ó. Ao quadrado 1, menos 2 vezes 1, menos 2, mais 1. 1 mais 1, 2, menos 2, 0. O 1 tem o poder de zerar em cima. Então, se ele quer que isso aqui seja maior ou igual a 0, o 1 entra na solução, que é bola fechada. O 1 entra. Mas aqui é bola aberta, que não pode zerar embaixo. Aqui seria x igual a 0. Não, x igual a 0 não pode entrar na solução. Então, o x0 não entra, bola aberta. E o x1 entra, bola fechada. Dá para entender, Daniel? Dá sim, professor. Legal foi isso? Legal, Gabriel? Legal, Nicolas? Acabou não? Solução final. Na solução final, ele quer o seguinte, que o x, né? O x seja maior que 0. Acabou. Essa é a solução. Por que maior que 0? Porque o x maior que 0
Isso aqui é esse hoje, essa parte aqui, Daniela, quem é o quociente? Isso aqui, ó, vou chamar de Q, é o quociente, que é uma divisão. Quociente, divisão. Esse divide por ele, olha o traço, é uma divisão. E isso por isso. Então aqui são os sinais do quociente, desse Q aqui, chamado de Qzão, que eu botei Qzão aqui, né? E quociente. Então qual é a solução? Para isso aqui, que o x é maior que zero, que inclui 1. Quando você fala maior que zero, 1 já entra. Não precisa botar nada, não precisa falar nada do 1. Só o fato de você falar que é maior que zero, 1 já entra. E o 1 tem que entrar, Daniel, porque o 1 torna essa função nula. E ele quer que esse resultado da divisão seja maior ou igual a zero. Para ser igual a zero, a raiz ou raízes tem que entrar na solução. Está captando, Faísca, essa matéria? Então aqui é a solução. Só tem um detalhezinho. Um detalhezinho. Porque ele disse, prove para todo x que pertence reais se o asterisco. Eu não achei todo x. Eu achei x maior que zero. Se fosse todo x real, inclui o negativo. O que é muito estranho. Está errado isso. Eu provo para vocês que está errado. Como que eu provo isso? Simples. Se você pegar, qual o problema original? X mais 1 por x maior que 2, maior ou igual a 2. Se isso aqui é uma verdade para qualquer valor de x, só tirando o zero, que é asterisco, então se eu botar um negativo aqui vai dar certo. Isso é todo x. Entendeu, Daniel? Todo x. Ele chegou lá. Para todo x. Todo x real só tira o zero, asterisco. Então o que significa isso? Se tu botar menos 1 aqui vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo? Menos 1 mais 1 por menos 1 maior ou igual a 2. Já deu errado. Isso prova que a questão está errada. Porque menos 2 não é maior ou igual a 2. Mas sabe onde eu acho que está o erro? Eu tenho certeza que quando o cara digitou, era para ter escrito o seguinte: para todo x que pertence aos reais, asterisco, mais, que seja positivo. Está errada a questão, corrige lá. Entendeu? Não tem coerência. Porque eu acabei de provar, entendeu? Se é para qualquer x, então deveria acertar o x negativo como solução. Não deu. A gente fez a conta aqui, é só pegar um x qualquer, aleatório, joga lá e vê se dá verdade. Eu botei menos 1 e no final ficou como? Menos 2, né? Ó, igual a 2. Pô, mentira. Menos 2 vem antes, é menor que 2. Percebeu, Daniel? Você pode jogar valores e testar, para tu ver que não funciona. Então, aqui, se é para provar, tudo bem. Mas tem que ser reais, asteriscos, positivos. Que é o caso aqui, ó, x maior que zero. X maior que zero são reais, maior que zero, excluir o zero é maior. E só tem valor positivo. De zero para frente, só tem valor positivo. Então está errada a questão. Entendeu, Daniel? Entendi. Você está no centro do sol? Estou brilhando mais que o sol. Maravilha, então. Excelente. Entendeu, Gabriel? Entendeu, Faísca? Entendeu, Nicolas? Entendi, professor. O bom, Gabriel, quando você vê isso na escola, você já está... vai tirar onda. É verdade. Faísca, entendeu, Faísca? Faísca, tá aí?
Ela saiu, né? Saiu, tudo bem. Bom, Daniela, faz favor, você pode printar, por gentileza? Posso sim. Pronto, tô mandando. Obrigadão. Meninos, um grande abraço para vocês. Fique com Deus, tá? E até a nossa próxima aula. Ô Gabriel, ô Nicolás, falou Daniela Vasconcelos, um abração, Petit. Obrigado. Professor, Boa noite.